Olá pessoal, estamos de volta aqui para concluirmos o estudo sobre razões. Vocês já viram o primeiro vídeo, agora vamos complementar o assunto através desse vídeo aula. E eu trouxe aqui uma situação semelhante à do vídeo anterior, a qual diz o seguinte: entre os funcionários de uma empresa existem 120 homens e 80 mulheres. Letra A. Determine a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres dessa empresa? Na pergunta aqui, na questão, o que aparece primeiro, homens ou mulheres? Homens, né? Então, aquele que aparece primeiro, você coloca logo de início. São 120 homens. Então, vai ficar 120, que está para o número de mulheres, 80, né? Então, 120 está para 80. Vamos simplificar para, então, definirmos ou determinarmos a razão existente aqui. Só um detalhe, para simplificar, você vai dividir o número de cima, que é o antecedente, e o de baixo, que é o consequente, pelo mesmo número. Essa razão, ela se apresenta aqui como se fosse uma fração. Na fração nós chamamos de numerador e denominador. Na razão chamamos de antecedente e consequente. Quando você vai simplificar e tem zero em cima, zero embaixo, você pode cortar esse zero, ok? E aí já fica mais simples. Ou seja, em vez de você simplificar 120 por 80, agora você vai simplificar o 12 e o 8. Então já ficou mais fácil. Então, 0 em cima, 0 embaixo, pode cortar os dois, ok? Não poderia cortar se tivesse só o 0 em cima e não tivesse embaixo. Ou se tivesse só embaixo e não tivesse em cima. Agora, qual é o número que divide 12 e 8 ao mesmo tempo? Vai ser o número 4, né? Então, eu vou dividir o 12 por 4 e o 8 por 4. Vamos simplificar. 12 dividido por 4 vai dar 3. 8 dividido por 4 vai dar 2. Ok? Agora eu pergunto, será que ainda existe algum número que possa simplificar o 3 e o 2? Existe algum número que divide 3 e 2 ao mesmo tempo? Não há. Então, aqui já é a resposta. Ou seja, ele está pedindo para determinar a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, a razão deu 3, está para 2. Ou seja, para cada 3 homens dessa empresa, há 2 mulheres. É nessa razão, ok? Agora, na questão seguinte, é para determinar a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Agora vai ser o inverso. Primeiro vem as mulheres, que são 80. Então, nós vamos colocar 80, a razão do número de mulheres, e o número de homens. Homens aparece depois, por isso que vai embaixo. 120 homens. Agora vamos simplificar. Novamente, repito, quando tem 0 em cima e 0 embaixo, você corta. Elimina esse 0. Qual o número que divide 8 e 12 ao mesmo tempo? É semelhante ao caso anterior. Lá nós fizemos por 4, né? Ok? Mas digamos que você queira fazer por 2. Veja o que é que vai acontecer. Porque como os dois são pares, dá para dividir por 2 também. 8 por 2 vai dar 4. 12 por 2 vai dar 6. Tá? Só que nós percebemos que este número encontrado ainda dá para simplificar. Ainda dá para dividir, porque existe um número que divide 4 e 6 ao mesmo tempo. E que número é esse? O 2, né? Quando os dois números são pares, dá para simplificar por 2. Então, aqui vai dar 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Então, 2 e 3 não tem mais como dividir. Não há nenhum número que possa dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, aqui é a razão, tá? Então, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é de 2 para 3. Para cada 2 mulheres nessa empresa, há 3 homens. Ok?
Então, eu quis mostrar para vocês que há duas maneiras de simplificar. Nós podemos simplificar por um número maior e já simplificar de uma vez só, ou simplificar por 2, por exemplo, e simplificar em duas etapas, a primeira vez e depois a segunda, ok? Então, fica a critério de vocês, na hora que vocês forem determinar a razão. Vamos ver o terceiro aqui, ó, terceiro caso. Agora, ele está pedindo para determinar a razão entre o número de mulheres e o número de funcionários, tá? Nós vimos que o número de mulheres são 80, de homens são 120. Então, o número de mulheres e o número de funcionários. Então, primeiro vai mulheres, que são 80, e o número de funcionários. E aí, gente, eu pergunto a vocês, quantos funcionários tem nessa empresa? Se são 80 mulheres e 120 homens. Então, somando vai dar 200, né? 80 mulheres, 120 homens. É o que consta aqui, ó, no início, né? São 120 homens e 80 mulheres. Então, dá 200, né? 120 mais 80, 200. Então, é preciso que vocês leiam com atenção, tá? Para fazer a interpretação certa e colocar o valor correto. Pois aqui está falando que é a razão entre o número de mulheres e de funcionários. Então, funcionários envolve tudo, homens e mulheres, que vai dar 200, ok? Agora vamos simplificar. Novamente, questão do zero, ó. Eu posso cortar esse zero com esse, tá? Será que eu posso cortar esse outro? Não. Eu teria que ter outro zero em cima para cortar com esse. Então, vai ficar 8 para 20, ok? Agora, qual é o número que divide 8 e 20 ao mesmo tempo? Como os dois são pares, dá para dividir por 2. E se você quiser ir mais direto, dá para dividir por 4. Porque tanto 8 como 20 é divisível por 4, ok? Então, eu vou fazer a opção de dividir por 4 aqui, tá bom? Vamos lá, então. 8 dividido por 4 vai dar 2. 20 dividido por 4 vai dar 5, pois 5 vezes 4 é 20, né? E 8 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. Ou seja, a razão entre o número de mulheres e o número de funcionários dessa empresa é de 2 para 5. Ou seja, de cada 5 funcionários dessa empresa, 2 são mulheres, ok? Descobrimos simplificando esta razão. Ok? Agora, vamos fazer este último cálculo, não é? Ele está pedindo aqui para determinar a razão entre o número de funcionários e o número de homens. Então, qual o número de funcionários da empresa? Como já falei, o número de funcionários é o total, somando homens com mulheres, que vai dar 200. Já que são 120 homens e 80 mulheres. Então, o número de funcionários, 200, que está para o número de homens. Quantos homens são? 120. Então, aqui vai ficar 120 homens, ok? Feito isso, nós vamos agora cortar os zeros. Então, eu tenho um zero em cima, um zero embaixo, corta. Posso cortar esse outro zero? Não, né? Porque não tem outro zero embaixo para cortar. Pois para cada zero que cortar em cima, corta outro embaixo, ok? Então, sobrou 20 sobre 12. Qual é o número que divide 20 e 12 ao mesmo tempo? Como os dois são pares, dá para dividir por 2. Mas se você quiser, dá para dividir por 4 também, tá? Pois 4 vezes 5 é 20 e 4 vezes 3 é 12. Então, ambos dividem por 4, ok? Quando eu divido por 4, o resultado já vai vir de uma só vez. Se eu dividir por 2, vou fazer em duas etapas, como foi esse aqui, ó, tá? Vamos lá. Você pode usar tanto esse método como esse. 20 dividido por 4 vai dar 5, pois 5 vezes 4 é 20. 12 dividido por 4 vai dar 3, pois 3 vezes 4 é 12. Então, aqui nós temos
A razão entre o número de funcionários e o número de homens é de 5 para 3. Ou seja, para cada 5 funcionários dessa empresa, 3 são homens. E no finalzinho ele pede algo aqui na letra B, ó. Escreva o significado de cada uma das razões obtidas. Então, você vai colocar, vou fazer só uma delas para ganhar tempo, que foi a primeira, ó. Ele pediu aqui, ó, determine a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Aí deu aqui, ó, 3 para 2. Então, o que significa isso aqui? Qual o significado? Para cada 3 homens dessa empresa, há 2 mulheres. Esse é o significado. Então, vou colocar aqui, ó. Posso colocar assim, para ficar mais claro. Nessa empresa, é o significado daquela primeira razão que nós encontramos. Nessa empresa, vírgula, para cada 3 homens, há 2 mulheres, tá? É o que consta lá em cima, ó. Para cada 3 homens, há 2 mulheres, ok? Por exemplo, se aqui forem 6 homens, aqui tem o 3 quantas vezes? 2 vezes, né? Aí nós teremos 4 mulheres. Para cada 3 homens, 2 mulheres. Ok? Esse é o significado. Agora tem uma outra questão para nós concluirmos, que eu quero mostrar para vocês, porque é semelhante a uma das que foram propostas para vocês. Vamos ver aqui. Olha só.